convidado da Deriva de hoje é o Rodrigo, me ajuda, Babrikovski. Perfeito, Certo? é isso aí. Perfeito. E aí, como é que tá? Tudo certo? Beleza? Aí, ó, legal que você falou aí do Extreme 21, treino em casa, porque curiosamente eu perdi todo o peso que eu precisava perder treinando só em casa. Aí tu comprou equipamentos, né? Eu comprei, na verdade eu comecei com 2 halter lá, e eu tinha um elítico, aqueles velhos de guerra, eu tinha dividido em 10 vezes no Mercado Livre o elítico, ele virava só um pendurador de roupas antes. Eu não usava pra porra nenhuma. Aí eu ficava usando lá, eu ficava olhando o elítico, falava, chegava do trampo e falava, não vou fazer isso aí, cara, não vou fazer isso aí. Até que eu precisei fazer isso aí. Né? Mas o elítico o quê? Ele é diferente da esteira ou é igual, a mesma coisa? Cara, ele tira o impacto do joelho, né? Ele é aquele negócio que você faz como se você estivesse correndo. Só que é interessante porque quando você tá muito, muito, muito acima do peso, você pode prejudicar muito feio o joelho se você faz esteira. Você dá uns impactos nas costas e no joelho que não dá pra suportar. E ele tira. Você faz aquele movimento Fica com as voando, pernas. né? Parece que você tá voando. É como se você estivesse voando. Ou até esquiando, né? Acho que é o mais próximo, mais a né? parada, né? Eu nem fazia com os braços, porque eu não conseguia aguentar muito tempo o peso dos meus braços. Não conseguia ficar com os braços assim? Eu não tinha força pra nada. Porque é engraçado, quando você tá num peso tão alto, você perde mobilidade. Eu não conseguia amarrar sapato. Acho que só quem chega naquele nível de peso consegue entender o quanto você fica debilitado, assim. Não é tipo assim, eu sei que tem pessoas que engordam um pouco, fica com uma barriguinha, e aí fala, engordei, preciso perder peso. Mas esse nível de engorda é surreal. Pra quem não sabe, qual foi o teu peso máximo? Olha, a última vez que eu pesei mesmo foi 162 quilos, mas eu acredito que eu cheguei a mais de 165, porque chegou uma hora que eu parei de me pesar. Porque tu nem queria mais lidar com aquilo? Porque você começa a não... O problema de pessoas que chegam nesse peso é que elas não sabem como corrigir. Chega uma hora que vira uma avalanche e você simplesmente se acorda de manhã e fala, meu, o que eu faço? Pra onde que eu vou? Eu não tenho direção. Eu já tentei fazer dieta restritiva, low carb, tentei jejum, tentei cetogênica, tentei fazer exercício. Você não consegue fazer muito tempo. Por isso que eu só me acertei com a dieta flexível. Porque em termos de sustentabilidade, ela foi a mais bacana para fazer. Mas eu tentava, assim... E muita gente tem a impressão de que quem tá muito acima do peso nesse nível é que é preguiçoso, que não tenta tal. A pessoa tenta. Só que ela falha todas as vezes porque muita gente não sabe o que faz. Né? Muita gente, por exemplo... Primeiro erro que eu recebo lá no canal, muita gente fala assim, Rods... eu tenho 1,80 m e preciso chegar no meu peso ideal, que é 75 quilos. Aí eu falo, mas como você sabe que esse é o seu peso ideal? Porque o peso é massa magra e massa gorda junto. O Tyson é um cara que tinha 1,80 m e 100 quilos e era completamente definido. Sim. Então, a gente é induzido a achar que a gente sabe sobre alimentação, que a gente sabe sobre treino e que a gente sabe qual é o nosso peso ideal. Só que a gente não sabe. Então, eu vejo muita gente perdida por desinformação e mito. Tem muito mito aí. Carboidrato é o que engorda. E você acaba se pegando nisso e você se perde. E aí chega uma hora que você não tem direção. E você só engorda. Porque aí você para, aquela parte que você entra em depressão. Desanima. E você para de tentar. Parei de tentar, eu me larguei. Só que é aquela história. Se você se largar, tudo vai piorar. Então, o que você faz? É que chega um momento que tu tenta tanta coisa e tu pensa, não tem como melhorar, e aí tu se entrega. Tu teve esse momento no teu processo? Tive, eu comecei minha glicose começou a bater 280. Eu comecei a ter diabetes por obesidade, eu tinha síndrome metabólica, eu tive hipotiroidismo, que agravou mais ainda o meu quadro, porque eu chegava pra minha esposa e falava, como é que você consegue ficar de pé tanto tempo no shopping? Eu não consigo, porque o hipotiroidismo te atinge justamente no fornecimento de energia, né? E eu comecei a estocar gordura e tal. E eu comecei a ter asma, comecei a ter tanta coisa que eu não conseguia me movimentar direito. Eu comecei a ir em médicos. E é curioso, mas os médicos me indicavam dieta cetogênica. Que é essa? É a dieta que você tem o menor índice de consumo de carboidrato. Então você foca na... Eles criam déficit calórico em cima do carboidrato. É o que a low carb faz também, só que a low carb é um pouco mais... Você consome um pouco mais de carboidrato, em termos de porcentagem de carboidrato. Só que o que acontece? Para um cara que quer mudar o estilo de vida, mudar a composição corporal e manter uma dieta sustentável, se ele cortar o carboidrato,
ele não vai conseguir fazer muito tempo. Ainda mais um cara que tá vindo consumindo praticamente de carboidrato e gordura mais de 6.000 calorias. Eu joguei no MyFitnessPal lá, eu falei assim, cara, eu vou ter uma ideia de quanto que era a minha alimentação diária. Eu vou jogar aqui. De Coca-Cola normal bateu quase 3.000 calorias. Só de Coca-Cola? Eu tomava 4 litros por dia no mínimo. Eu tomava. Mas como é que era a tua rotina pra tu chegar nesse ponto? Como é que tu fazia no teu dia a dia? Vamos começar antes. Tá. Antes, eu era um cara que fazia Muay Thai, eu jogava tênis, eu era um cara muito ativo. Cheguei a tentar fazer academia, mas eu não manjava de hipertrofia, musculação. Então, é aquela história. Todo mundo fala, pra emagrecer tem que ser cardio. E o pessoal não entende que a musculação é tão importante ou mais para você emagrecer, ganhar massa muscular e acelerar o metabolismo. E que idade tu tinha quando tu se movimentava? Eu tinha até uns 22 anos. Tá. E aí eu tive o hipotireoidismo. Aí eu fiquei uns 5 meses tentando descobrir o que eu tinha, fazendo uma porrada de exame até que eu cheguei. E eu tomo remédio de reposição do hormônio desde essa época. Pra vida inteira. Deixa eu entender. Então até os 22 tu jogava tênis, fazia Eu era as coisas? falso magro. Eu não era um cara magro, mas eu tinha massa muscular bem pouca, mas eu era ativo. E como é que tu descobriu, como é que é, hipotireoidismo? Como é que tu descobriu que tu tinha isso? Eu comecei a não ter energia para fazer nada, não ter energia. Eles dizem que é uma doença autoimune, então normalmente é dado em mulher, né? Mulher tem mais frequência disso, e isso tirava minha energia. Então eu preciso tomar um remédio a vida inteira, e só que o hipotireoidismo, até falaram que o Ronaldo, o jogador, ele engordou naquela época do Fantástico lá, porque ele tinha hipotireoidismo. Não é bem assim. É mais difícil de você emagrecer com hipotireoidismo. Essa é a realidade. O que é isso? O que acontece no corpo? Então, eu não sei exatamente o que acontece no corpo. Eu sei que você estoca mais gordura e tem menos energia se você não faz a reposição do hormônio da tireoide. Tá. Então, no caso do hipotireoidismo, a pessoa ela não consegue... pelo que eu vi, tá? Eu posso estar falando besteira porque eu não manjo muito dessa parte médica, mas pelo que eu vi, a pessoa não consegue aproveitar o máximo que ela poderia da energia que ela consome da alimentação. Ah, entendi. E ela acaba estocando mais em gordura. Ela tem uma dificuldade maior, né, de fazer o emagrecimento. Inclusive... O corpo ele pensa assim, eu não consigo lidar com essa comida aqui e vira gordura. Ele faz virar gordura. Ele tem uma facilidade para fazer isso, Entendi. Principalmente se você está desregulado. Então eu tenho que ir em endocrinologista sempre para fazer exame, porque qualquer engorda ou emagreça que eu tenha, por exemplo, agora eu vim de um booking. Você tá ligado que é booking cutting, você manja. Mas para quem não sabe o que é. Para quem não sabe, booking é a parte que eu no começo do meu emagrecimento, eu cheguei a pesar 88 quilos e eu poderia entrar em manutenção da minha dieta e continuar magro. Mas eu quis aumentar minha massa muscular porque o meu objetivo agora, com o emagrecimento, depois que eu consegui chegar no meu primeiro objetivo, eu quero mostrar que um cara que era obeso mórbido pode chegar num percentual de gordura natural muito baixo. Eu quero mostrar que um cara que veio daquele nível de gordura pode chegar nos 12 a 15% de gordura corporal, definição, mostrar que chega lá. Então, para isso, eu tenho que participar da etapa de bulking cutting. Cutting é quando você seca a gordura, tentando preservar a sua massa muscular e entra em déficit calórico para isso. E o bulking é quando você entra em superávit calórico, você come mais para poder treinar mais pesado e ganhar mais massa muscular. Só que você acaba ganhando um percentual de gordura um pouco acima do que você espera junto. Por quê? Porque é impossível você entrar em superávit calórico e isso não acontecer. Sim, se ganhar só massa magra. E por eu fazer isso, eu tenho que ter os exames em dia, porque isso já é o suficiente para desregular minha tireoide. Entendi. Então eu tenho que ajustar lá a medicação. E isso é pra vida inteira. Conforme o teu objetivo, se é cutting ou bulk, tu tem que ir no médico e fazer um exame. A cada 3 meses eu tenho que manter esse controle. E o mais importante, assim, é pra vida inteira. E dizem que se você baixa o percentual de gordura, talvez você não precise tomar mais remédio. Mas isso é uma teoria que eu quero comprovar. Entendeu? Eu cheguei no máximo a 18 a 19% de gordura corporal na época que eu cheguei a 88 quilos. Eu ainda não cheguei aonde eu queria. Então, eu tô fazendo um projeto lá no canal que eu comecei um cutting esse ano e ele tá para finalizar lá para junho. Eu acredito que até lá eu consigo chegar. Tá em cutting agora? Tô em cutting, tô treinando lá o meu gasto energético total tá pegando 6 treinos por semana e eu tô consumindo mais ou menos 2.000 calorias por dia. O meu gasto deve bater 2.500 por aí. E eu tô perdendo peso. Eu comecei a perder bastante peso e eu fico medindo o progresso por peso
e medidas. Então eu consigo ter uma ideia se eu tô mantendo minha massa magra ou não por causa das medidas menores. Ah, tu faz com fita métrica? Fita métrica mesmo. Eu pego medida do pescoço, da coxa, da cintura, dos braços, e aí eu faço uma vez por semana, eu comparo com a medida anterior. E é engraçado, eu perco peso nas medidas, eu perco peso na balança, eu perco medidas que eu precisava, mas eu tô aumentando o braço, aumentando o peito. Então é um indicativo que eu estou conseguindo manter e até ganhar massa magra, porque eu sempre tento progredir nos treinos. Ganhar massa magra mesmo no cutting, né? Mesmo no cutting. E isso é uma coisa que, no começo da dieta, muita gente virou para mim, começou a ver o meu resultado, né? E eu deixei no começo o Instagram fechado. Porque assim, eu não sabia se ia dar certo. Eu nunca tinha conseguido antes dessa maneira. Eu sempre tinha perdido muito peso. Eu cheguei a perder 40 quilos com a low carb. Só que você não perde só gordura. Você perde muita massa magra, você perde água, o glicogênio. Vontade de viver. Vontade de viver, alegria. É verdade, o meu estresse era absurdo com a low carb. A minha esposa me aguentava não sei como. E você chega num resultado que você entra meio que num platô, porque você destrói seu metabolismo. Você vai consumindo A maioria das pessoas fazem dieta sem... Isso é verdade. A maioria das pessoas fazem dieta sem perceber qual é o gasto calórico delas e quanto que elas estão consumindo. Ela simplesmente olha lá e fala assim, vou fazer isso aqui, vou cortar o carboidrato, eu vou comer gordura e proteína. Só que se você comer muita gordura e muita proteína, você vai engordar. Porque não é o carboidrato que te engorda. É a caloria. É a caloria. Então assim, é que no começo, você já tentou bater a meta de proteína? É foda. Mano, não dá pra comer tanta proteína. Eu tive que me acostumar. Eu achei engraçado quando eu fiz a primeira semana da dieta flexível, que eu falei assim, peraí, eu tô comendo mais... Eu não tô conseguindo comer isso. Sim, eu tenho que comer tanto frango assim, eu tenho que comer tanta carne assim. E a carne magra, carne sem tanta gordura, não é fácil de consumir. Quando tá com a gordura assim, você vai comer uma costela, tranquilo. Sim, Agora vai comer patinho, 300 gramas no almoço. Não dá. Não dá, é muita coisa. Por isso que você vê muito ator de Hollywood chegando lá e falando assim, cara, a parte mais difícil era comer. E eu, quando tava gordão, eu falava assim, comer. Esse cara não sabe comer. Comeu como fácil. Eu pensei que era pizza. Sim. Mas não é. É só frango, é só coisas assim que te dão muita saciedade. O frango sacia pra caralho. Pra caralho. E assim, tanto o frango quanto as carnes magras, elas são responsáveis para você ganhar massa muscular e eles fazem a construção. Eles são o tijolo da sua massa magra. Então, se você não bate a proteína e você treina pesado para isso, você está desperdiçando o máximo do potencial que você poderia atingir com aquela massa magra. Sim. E muita gente não percebe que o ganho da massa magra é o que acelera o seu metabolismo para você cada vez mais secar comendo mais quantidade. Entendeu? Então, assim, cada macronutriente da sua dieta ele tem uma função. Então, tem gente que vai lá e tira a gordura. Pô, mas a gordura ela auxilia os hormônios. Então, assim, tem muita gente que ela vai criando déficit sem entender e ela acaba prejudicando o próprio emagrecimento, assim, até ficar insustentável e ela para. Eu lembro que quando eu descobri a dieta flexível, eu tava... Ao mesmo tempo, eu tava procurando um nutricionista, assim. Aí eu fui no nutricionista e continuei estudando dieta flexível, porque eu não entendia direito ainda. Eu descobri por causa do Caio Botura. Sim. Depois eu conheci o Aronês e tudo mais. Eu li o livro do Caio Botura e tal. Eu tava tentando entender o que era aquele negócio, mas ao mesmo tempo eu tava indo no nutricionista. Aí ele me passou umas dietas lá e tal, que eu queria secar e realmente eu emagreci, mas eu não tava me sentindo muito bem. Era meio estranho, assim, era pouca coisa que eu tinha que comer. Aí, quando eu entendi sobre déficit calórico e tal, eu fui fazer os cálculos da dieta do cara, que ele tinha me passado, que ele tinha me passado 1.800 calorias pra comer. 1.800. O quê? Quando você calculou que o nutricionista tinha passado. Exato. Aconteceu isso comigo também. Só que ele passou em formato de cardápio e aí você sabe que eles fazem todos os cálculos que a dieta flexível faz. Eles têm que calcular o GET, eles têm que calcular a taxa metabólica basal. Foi o que eu fui pesquisar também, porque... eu queria entender o que eu tava fazendo. Sim, eu perguntei pra ele, tu me passou 1.800 calorias? Ele falou, ele não quis dizer se era ou não, porque meio que se eu descobrisse o segredo dele, eu meio que não ia precisar mais, né? Aí ele falou, isso que acontece. mais ou menos por aí, mais ou menos por aí. E não, tem muito nutricionista agora que eu tô vendo, que é bacana, até segue o canal. Tem bastante nutricionista que aderiu à dieta flexível. Por quê? Porque se você parar pra pensar, a dieta flexível, ela é a base de todas as dietas. Sim. A partir do momento que você calcula sua taxa total de caloria que você pode consumir. Calcula quanto o seu corpo gasta. É conta de mais e menos. E você atende os seus macronutrientes do corpo e micronutrientes, você tem a base. Em cima disso, você pode aplicar
ciclo de carboidrato, jejum intermitente, dieta cetogênica. Você pode aplicar qualquer dieta em cima da dieta vegano, flexível. pode ser tudo. Pode. Só que o problema é que as pessoas, elas querem vender uma dieta. Então, se você sabe tudo isso, por que você faria low carb? Se a pessoa vê que eu emagreci 73 quilos comendo pão e Nutella todo dia, que foi de fato, eu mostrei no canal. Lógico, eu batia todos os meus macronutrientes, eu batia toda a minha proteína, eu batia todo o meu micro, e naquela regra do 80-20, eu comia 80% comidas mais limpas e 20% eu encaixava as besteiras da dieta flexível. Eu encaixava pão e Nutella todo dia, e eu perdi os 73 quilos. Se as pessoas souberem disso, como é que vai ser o controle de você vender um mito?